nós podemos seguir adiante. Outra coisa importante, né, que eu não coloquei aqui, mas que é bom, né, nós sabermos, são as coordenadas. Geralmente, quando a gente trabalha com esse tipo de exercício, a gente trabalha da seguinte maneira: aqui para cima é z, para trás, né, é x e para as laterais é y. Nesse exercício em si, isso não vai afetar tanto, tá? Mas mais para frente, essas informações vão ter um peso maior na decisão, até porque o que você decidir de usar como referência vai interferir na peça. Por exemplo, só um exemplo muito rápido, tá? Se eu adotasse que, na verdade, esse meu z fosse meu y e o meu y fosse o meu z e o x continuasse sendo x, a peça ela não estaria se comportando dessa maneira. A peça ela estaria com toda certeza em outro formato, entendeu? Então, por exemplo, se nessa referência eu tenho uma peça assim, na outra referência eu posso ter uma peça assim, eu posso ter uma peça assim, entendeu? Então, as coordenadas, né, cartesianas que a gente adota, elas interferem em como a peça é representada. Muito bem. Com nossas informações aqui, nós já podemos, né, seguir adiante. E o que, que vai acontecer, né? Nós vamos usar a incrível fórmula do nosso amiguinho centroide. E o que, que é essa fórmula, né? Basicamente, nós temos a somatória da, das áreas, né? No caso, os nossos z's, vezes a área. Como nós adotamos que são dois retângulos, né? A gente vai ter o centroide vezes a área, pela somatória da área. Ficou confuso? Então vamos explicar de novo. É a somatória dos nossos centroides vezes a área. Vai ficar mais nítido aqui, ó, na informação que eu vou pôr aqui, ó, para vocês. Nesse caso, em específico, a gente vai ter o nosso centroide da zona 1 vezes a nossa área 1 mais, porque é a somatória, nosso centroide da zona 2 vezes a nossa área 2. Tudo isso dividido pela somatória das áreas. Então, nós vamos ter a nossa área 1 mais a nossa área 2. Vamos ter essa formuleta aqui. Certo? Vamos desmiuçar ainda mais essa fórmula, né? Então, o que, que nós vamos fazer aqui, né? O nosso zilinha, ele é basicamente o nosso Z1 vezes a nossa área 1. Qual que é a nossa área 1? A gente trabalhou com um retângulo. Então, nós vamos ter base vezes altura. Essa é a área do triângulo, do retângulo, né? Não sei porque veio o triângulo na cabeça, me perdoe. Mas basicamente a área do retângulo é base vezes altura. Então, em relação ao meu C1, eu vou ter base 1 vezes altura 1. Mais a mesma coisa aqui. Eu vou ter o meu C2, que é o meu centroide, né? Vezes a área do meu Z2. A área do meu Z2 também é um retângulo. E também vai ser base vezes altura. Então, vou ter base 2 vezes altura 2. Tudo isso dividido pela somatória das áreas. Então, eu vou ter novamente aqui a minha área 1
e a minha altura 1, mais a minha base 2 vezes a minha altura 2, certo? Então vamos lá. O que que nós vamos fazer agora então, né? Já que nós temos essas informações. Nós vamos desmiuçar ela. Z1. O que que é o Z1? Ele é o centroide do meu Z1. Que nesse caso aqui, como eu adotei, né, o meu Z1 sendo superior e o meu Z2 sendo inferior, mas você poderia ter adotado o inverso. O importante é você saber o que você adotou. Se, no meu caso, eu adotei o meu Z1, ele é a altura em relação ao meu PHR. Então, o meu Z1 aqui, ele é 70 centímetros. Vezes. Aí, a minha área agora, né, do meu Z1. Então, qual que é a área do meu Z1? Eu sei que a base, né, começa aqui e termina aqui. Então, vai ser a somatória dessas cotas. Então, vezes 60. E eu tenho a minha altura. E aí, lembre-se aquilo, é tudo relacionado ao seu volume de controle, a sua forma geométrica que você adotou. Então, a altura desse meu Z1 é de 20 centímetros, certo? Mas, lembre-se, tudo isso entre parênteses, porque nós temos que multiplicar isso primeiro antes de fazer qualquer outra operação. O mesmo vai se aplicar aqui ao meu Z2. Qual que é o meu Z2? O meu Z2, em relação ao meu PHR, é de 30 vezes. Qual que é a base do meu Z2? A base do meu Z2 é apenas esses 20 centímetros. Então, 20 vezes qual que é a altura do meu Z2, né? Desse meu retângulo aqui. É os 60. Então, 60 centímetros. Tudo isso dividido pela área. Então, a minha área, de novo, do meu C1 é 60 vezes 20, né? Porque é 60 de largura e 20 de altura, né? Aqui, ó, 60 largura e 20 de altura, mais a própria base do meu C2, né? 20 de base, né? De largura e 60 de altura. Se vocês perceberam, a gente apenas repetiu, né? O que estava aqui, né? A gente apenas copiou ele para baixo, certo? E agora a gente vai fazer, né, essa sominha aí, né? Essas multiplicações e essas somas. Então, eu poderia simplesmente já colocar o resultado direto, mas vamos pegar a calculadora e vamos fazer passo a passo dessa, desse cálculo, né? Pois bem, então com a calculadora em mãos, a primeira coisa que nós vamos multiplicar é o que está entre os parênteses, né? Então vamos lá, 70 vezes 60 vezes 20 é igual a 84.000, certo? Mas, vamos agora fazer essa multiplicação aqui. 30 vezes 20 vezes 60 é igual a 36.000, certo? 36.000 dividido. Deixa eu fazer aqui um novo risco aqui mais bonitinho. Dividido por, vamos fazer agora essa multiplicação aqui. 60 vezes 20, que é 1.200. Mais, curiosamente, a mesma coisa, né? 60 vezes 20, 1.200. Certo. Isso aqui, né? Vamos fazer agora aqui a somatória desses caras. Né? Vamos fazer aqui, ó. 84.000 mais 36.000. Então, 84.000 mais 36.000 é igual a 120.000. 120.000.
E 1.200 mais 1.200 é igual a 2.400. Com isso feito, qual que é o meu resultado do meu z? Né? Deixa eu mover isso aqui mais para o lado, para que a gente possa fazer de uma maneira mais interessante o resultado ali, né? Certo. Então, voltando aqui, né? Vamos fazer essa divisão, né? 120.000 dividido por 2.400, nós chegamos ao incrível resultado de 50. Então, o meu centroide é 50. Nesse caso, como nós trabalhamos tudo com centímetros, é 50 centímetros. O que isso significa que o centroide da minha peça ele está em 50 centímetros. Vocês viram só que interessante? Porque se nós apenas adotássemos, né, aqui como 80, né, a metade de 80 é 40 centímetros. E nós falássemos que A é 40 centímetros do nosso centroide, está errado. Porque isso aqui se trata de uma forma geométrica composta, né? Ela é uma junção de várias formas. Então, né, intuitivamente, a gente já saberia que o centro, né, o centroide dessa peça estaria um pouco acima do centro dela. Só que com esse cálculo, a gente descobriu exatamente aonde que é o centroide dessa peça, certo? Então é basicamente isso, é assim que se resolve esses tipos de exercícios. Em próximas aulas a gente pode começar a trabalhar com outros formatos geométricos, né? Por exemplo, uma viga em I, ou até mesmo uma cruz. E como sempre, né, na engenharia tudo vai complicando, né? Mas isso daí já é questão para as nossas próximas aulas, certo? Muito obrigado pela atenção aí. Desejo a todos muita saúde e fiquem seguros. Valeu!